programa Tá na Web tem como convidado especial o gerente-geral da Litoral Sul FM, Ciro Gimenez. Ciro, é um prazer receber você no programa Tá na Web. Gostaria que você dissesse quem é o Ciro Gimenez. Inicialmente, o prazer é todo meu estar aqui neste novo empreendimento que nós torcemos para que seja um grande sucesso do casal Garmater, da Vera, o teu sucesso, Silvana Leal, que a gente aprendeu a respeitar de muitos e muitos anos, desde a época em que nós ouvíamos falar muito de você na Rádio Ilha do Mel. Não tive a oportunidade de ser teu companheiro de trabalho, mas ouvi muito falar, e inclusive até hoje, teu trabalho é muito reconhecido na cidade. Obrigada. Quem é o Ciro? Ciro Gimenez é um apaixonado pela comunicação, é um apaixonado pelo rádio. Depois do rádio, de um tempo para cá, que a gente pode esmiuçar um pouco mais o início, a gente foi descobrir também a área do jornalismo, que também sou um apaixonado, mas o jornalismo a gente são várias searas, vários veículos, mas te confesso, o meu grande amor, a minha grande paixão, a minha grande delícia é o rádio. Então são aí, agora em outubro eu completo 21 anos de profissão, de carreira. É do rádio que eu crio minha família, meus filhos. Então eu sou este homem apaixonado pela comunicação, pelo rádio em especial. E quando essa paixão iniciou? Data de muito tempo. Eu não tinha meus 14 anos, desde a Rádio Difusora, que não tínhamos as FMs em Paranaguá, eu já ouvia a Difusora. No advento das FMs, ali no final de 86, passei a acompanhar tanto a Ilha do Mel quanto a Litoral Sul. Lembro-me de companheiros que hoje estão comigo, como é o caso do Elias Guimarães, que é apresentador de um programa de vocês. Eu era ouvinte do Elias na Ilha do Mel, do Marcos Rogério, do Giovanni Rossi. Isaac Pereira, o Orlando, que está aqui com vocês, é daquela época. Celso Luiz, Tuca, Elinho José, Marcelo Neto, Hélio José, Márcio Luiz Martins. Antônio, Mauro Miller, eu acredito, ele fazia Ilha do Mel, um programa romântico. Val Nascimento, está aí na Difusora. Então nessa época eu era participante, inclusive. Eu ligava para a rádio, falava, pedia música, oferecia para as namoradas da época. E desde ali realmente veio uma grande paixão. Com 17 anos eu fui embora para Curitiba estudar. Fui fazer faculdade de análise de sistemas, na qual eu não concluí. Mas lá em Curitiba eu comecei um contato já com a Rádio 94 na época, que já não existe mais, e outras emissoras. Fiz um pequeno estágio na Rádio 94, e inclusive era uma rádio conjunta, tinha uma rádio AM que era a Capital. Fiz 30 dias de estágio na Rádio Capital, e ali naquele estágio eu falei, não, eu tenho que ir para esse lado. E falei com meus pais. Eu me lembro que meus pais, minha mãe em especial, conhecia um dos gerentes da Litoral Sul, quer dizer, o gerente da época, Luiz Teodoro. E tínhamos alguns amigos, até minha mãe falou, e meu pai, mas filho, fomos nos informar, mas você está fazendo faculdade, você está querendo entrar em rádio, filho, mas mãe, eu gosto. Não era bem isso que eu sonhei para você. Não era bem isso que eu sonhei para você. Mas assim, foi muito legal. Eu batalhei bastante, a gente batalhou. Alguns pilotos na Ilha do Mel, pilotos na Litoral. Acabei fazendo amizade com o Eide Ricardo, você deve lembrar. Com certeza. Rony Peterson, todo mundo está aí ainda, até hoje, graças a Deus, de uma maneira ou de outra, encaixado. E aí veio a oportunidade, quando eu já era funcionário da Fundação Cultural de Curitiba, eu havia passado em concurso público. Meu primeiro filho hoje tem 21 anos, ele tinha 5 meses. E Edson Toledo, gerente da Litoral Sul, me deu a oportunidade, eu joguei tudo pro alto em Curitiba. Eu me lembro que na época, até eu recebi apoio da família, mas meio assim, o pai e a mãe, principalmente com o nariz torto. Com muita reserva. Muita reserva, mas você vai ganhar menos. Mas é o teu sonho, venha. Eu acabei largando o emprego público na época e vim para cá, comecei na Litoral Sul, e a partir dali a gente começou um trabalho, comecei a minha carreira. Hoje são 21 anos, passei pelo TVL, nós recordávamos o TVL, um jornal que o Cláudio Garmater e a Fátima lançaram na época, um jornalzinho que eles colocavam
na videolocadora, em vídeo, era muito bacana aquilo, foi uma fase fantástica da minha vida, assim. Então, de 92 para cá, lá se vão 21 anos, e como eu já disse no início, esses 21 anos me trouxeram muitas alegrias, estou criando meus filhos do rádio, o rádio me despertou para ir buscar a minha faculdade, a minha faculdade de comunicação social, habilitação em jornalismo, me propiciou o contato com as pessoas. Ele é um veículo mágico mesmo, você sabe disso, você passou por ele, é um veículo que eu sou realmente muito apaixonado. Você comentou que foi um sonho que despertou e que você veio em busca. E eu pergunto para você, o que mudou desse sonho de antes para a atualidade, com tanta mudança nas questões de programação, de perfil de público, né? Hoje temos aí uma divisão no sentido de você tem uma mídia forte, outras mídias fortes. O que você acha que mudou daquela época para cá? Silvana, mudou muito, né? O advento da internet, em que pese muitos já previram o sepultamento do rádio, ele continua sendo um veículo muito forte. Mas é natural que ele teve que se adaptar à realidade, em especial da internet e mais especificamente, de alguns anos para cá, as mídias sociais. Então, a gente teve que ir se adaptando também, mudando um pouco a programação, buscando ouvir o ouvinte, o que o ouvinte queria, né? O que o ouvinte quer para ele. No começo do rádio, eu lembro, a gente era música, música e música. Claro que hoje a música ainda é muito importante você tocar música, mas você precisa, no caso do rádio, no nosso caso, trazer para uma programação muito local. Jornalismo, informação, jornalismo, informação, serviço público. Você precisa interagir com o teu ouvinte. Porque a música, o que acontece com a música hoje? Você liga, você conecta na internet e ouve qualquer música. A música que você quer, você grava em qualquer mídia, seja o CD, seja no teu iPod, no teu telefone, então você tem condições de selecionar. Então você precisa trazer realmente para uma questão regional e local, que trazer a informação, serviço público, né? Interatividade via redes sociais, aquela coisa do telefone, tem bastante, mas especialmente as mídias sociais, as redes sociais, a gente tem que interagir, e é o que nossos comunicadores têm feito também, interagir com o ouvinte via rede social. Perfeito. Dentro de mais alguns instantes, nós retornaremos esse bate-papo informal com o gerente-geral da Litoral Sul, Ciro Gimenez. O programa Tá na Web de hoje tem como convidado o gerente-geral da Litoral Sul FM, Ciro Gimenez. Ciro, qual é a rotina de um gerente-geral de uma emissora tão importante como a Litoral Sul FM? Silvana, você já foi gerente de uma emissora há anos atrás. Não existe praticamente uma rotina. Cada dia é um dia diferente. Naturalmente, tem as coisas já agendadas, tem rotinas administrativas que você tem que seguir, mas cada dia é um dia. Hoje mesmo eu tinha uma reunião marcada, a primeira reunião marcada num cliente fora da empresa, e eu estou saindo de casa, recebi um telefonema da secretária dizendo: Ciro, tem um cliente aqui que precisa muito falar com você. Então eu tive que quebrar a rotina, quer dizer, tive que quebrar a minha agenda. Liga para o cliente, atrasa um pouco. Então, assim, cada dia é um dia, né? Mas existem as rotinas administrativas, além das demandas que o cargo te requer, né? Que são, você tem que cuidar dos funcionários, tem que cuidar da área física da emissora, da plástica, da parte comercial, das vendas, das negociações. É natural que nós temos uma equipe bastante coesa, há muito poucas mudanças, felizmente. Nossos funcionários são de muitos anos, então já tem um ritmo de trabalho também. Mas cada dia é um dia diferente, e eu gosto de todas as áreas do rádio em si, né? É muito gostoso, é muito legal.
E você nunca atuou, por exemplo, na mídia impressa? Não, na mídia impressa eu nunca tive participação. Fora do rádio, eu tive uma participação no TVL, como eu disse, que era produzido pelo Cláudio Garmater, e por 13 anos, 97, 15 anos, desculpe, eu fiz parte da assessoria de imprensa da CAB Águas de Paranaguá. A gente conseguia dividir o tempo, né? Então, mas assim, na mídia impressa ou até mesmo na TV a gente não teve participação. Como eu te disse, eu sou apaixonado pelo rádio, não que não sei o dia de amanhã, né? Mas o rádio é o meu grande amor, assim, sabe? Fiz assessoria de imprensa, foi um trabalho muito prazeroso também, desde o início da Águas de Paranaguá, foi em 97, a Águas de Paranaguá estava estabelecida na cidade há 3 meses e recebi um convite do então diretor, que era para desenvolver um trabalho por 6 meses. Eu fiquei 15 anos. Então, assim, foi um trabalho muito gostoso, que apareceu também. Mas a minha grande paixão, o meu grande vício é o rádio. Ciro, e a política? Como é que entra a política dentro de uma emissora como a Litoral Sul? Não tem como você ficar fora, né? É um veículo de comunicação de massa, é um grande veículo. Hoje em dia, né, como a gente falou, tem as mídias sociais, a maior novidade é a TV Litoral, tem o jornal, mas na época, vamos dizer assim, 15 anos atrás, eu assumi a gerência da rádio há 13 anos, eram pouquíssimos jornais, não tinha nem a Folha do Litoral, praticamente eram só as emissoras de rádio mesmo. Então, você não fica fora, né? Porque você tem contato com todas as correntes políticas, e a Litoral Sul tem isso. Nós somos o diretor da emissora, o dono da rádio não é político. A gente precisa fazer... Isso facilita ou dificulta? Facilita. Facilita porque você tem acesso a todas as correntes, né? Da situação, da oposição, de uma terceira via, enfim, a gente tem contato com todos. Eu acredito que, inclusive, a gente consegue estabelecer uma relação respeitosa com todas essas correntes e, felizmente, vamos dizer assim, a emissora tem mais de 25 anos, mas são 13 anos de gerência, eu não tive assim nenhum problema mais sério. Naturalmente, houve momentos de crise, a cidade viveu momentos de crise no governo, acho que no terceiro governo do governador Requião, que foi um problema que teve o prefeito, o deputado da época, o prefeito falecido Roque, com o Eduardo Requião. Houve um momento de crise bem intensa, mas a gente acabou conseguindo levar a informação, seja do Porto na época, do governo do estado também, todos os lados a gente procurou trazer. Então, assim, você perguntava da política, como eu te disse, não tem como você ficar fora. Eu não tenho militância política partidária, não sou. Aliás, recentemente, há uma semana eu recebi o meu primeiro convite para participar. Era a minha próxima pergunta. De um partido político, até declinei, agradeci, fiquei muito feliz de ter sido lembrado, mas assim, preferi, pelo menos nesse momento, não entrar nessa seara, porque a gente convive com todos eles, seja com PT, PMDB, PSDB, PV, enfim, todas as correntes políticas, e a gente convive muito bem. Eles têm um interesse, é natural, por sermos um veículo de comunicação de massa, que temos uma penetração muito forte na casa das pessoas, você conversa com as pessoas todos os dias, mas a relação é sempre muito respeitosa, sempre foi, felizmente, nesses 13 anos. Eu não posso te dizer que eu tenha tido assim uma discussão mais áspera com ninguém, todos os contatos foram sempre muito respeitosos. Naturalmente, você tem um contato maior com A ou com B, até um estreitamento, um vínculo um pouco maior, mas nunca houve assim nenhum problema mais sério, felizmente. Felizmente. Na questão dos espaços comerciais ou programas, ou a participação até mesmo de pessoas da área política, a rádio fica completamente, digamos, alheia a isso tudo? Existe uma supervisão?
Como que é feito isso? Como é que é analisado isso? Por exemplo, eu resolvo obter um espaço dentro da rádio para um programa feminino, mas eu tenho uma tendência política. Como é que vocês analisam isso? Então, alguns espaços lá na Litoral Sul, eles são de pessoas parceiras, não são especialmente nossos, há parcerias, né? Perfeito. E naturalmente que antes de a gente colocar qualquer programa, se alguém nos procura com uma ideia, a gente pede um projeto, um piloto desse programa e busca saber as intenções, se são políticas, se são só empresariais, se são comerciais, enfim, para daí, a partir daí, a gente passar a analisar criteriosamente essa intenção, esse interesse de fazer um programa. E se for um programa que a gente imagine que vai nos dar audiência, naturalmente a gente abre um espaço na grade. Com certeza. Dentro de mais alguns instantes, nós retornaremos com o nosso entrevistado especial, Ciro Gimenez, da Litoral Sul FM. O programa Tá na Web tem como convidado especial o gerente-geral da Litoral Sul FM, Ciro Gimenez. Ciro, a rádio automaticamente desenvolve, como você mesmo já comentou, um trabalho muito interessante voltado não só à informação, mas também ao social e principalmente assuntos de relevância de interesse público. Como é que foi a cobertura na questão do movimento realizado em Paranaguá, acompanhando o movimento de todo o Brasil? Como é que vocês fizeram esse trabalho e como é que você observou o comportamento da população paranaguara? Então, eu tenho uma passagem muito interessante nas manifestações, porque num dos dias principais da manifestação, que a nossa equipe foi cobrir, já desde o início, desde a concentração, a nossa equipe com a nossa unidade móvel e 2 jornalistas saíram em busca de trazer a informação com flashes ao vivo. Isso que é o bacana do rádio, a instantaneidade. Você pega um telefone celular ou você pega o equipamento que nós temos, você entra no ar na hora, né? Ele é um veículo muito veloz, uma velocidade muito interessante. Mas nesse dia, eu me lembro que tinha, eu não me lembro bem o que era, mas eu fui na sessão da Câmara de Vereadores. E era um dia em que o ex-prefeito Roque estava internado, e não foi o presidente que conduziu, foi o vice-presidente quem conduziu a sessão da Câmara. E muita gente tinha muita gente na frente da Câmara, guardas municipais, policiais militares fazendo a segurança do prédio público, enfim. E, assim, eu percebi ali, estando praticamente, eu não participei da manifestação em si, mas eu estava muito próximo, inclusive vivi momentos de muita tensão, nós todos que estávamos na Câmara Municipal, mas a gente percebeu, igual as manifestações país afora, um descontentamento muito geral, um descontentamento geral da população. Não pelos 20 centavos do ônibus ou por isso ou por aquilo, mas era um descontentamento pela condução política, e não do partido A, B, ou C ou D, mas assim, do momento em que o país vive, né? O descontentamento não só com a presidente, não só com o governador, mas o descrédito, infelizmente, da classe política. Mas no meio eu também percebi, e aí que eu quero chegar na minha participação na Câmara, eu estava na Câmara e no meio havia assim um grupo de baderneiros, infelizmente, que queriam fazer confusão. Infiltrados, que queriam realmente desacreditar, até parece, o movimento. Pessoas com palavras de ordem, que você percebia querendo mudanças, juventude querendo mudanças, mas no meio realmente, infelizmente, vândalos que nos fizeram passar momentos tensos, apedrejaram o prédio da Câmara Municipal, palavras ofensivas, o carro de um amigo meu foi apedrejado. Então, aí eu não concordo. De lá, há muito eu não entrava no ar, inclusive trazendo uma reportagem. Ali a nossa equipe estava do lado de fora, mas eu
procurei levar o que a gente estava vivendo ali naquele momento. Então eu fiz alguns flashes ao vivo para a rádio e de bastante repercussão. Até no dia seguinte as pessoas comentavam conosco daquele momento que a gente viu. Ciro, algumas pessoas comentaram, pô, dava para sentir no teu tom de voz a tensão, mas foram momentos tensos mesmo. Se imagine que, não sei, talvez 10 mil pessoas contra meia dúzia de policiais e guardas, não tinham o que fazer. Se mais pessoas estivessem com aquele espírito de depredar, eu não sei o que podia acontecer conosco. Então, vejo assim, importante que haja esse início de conscientização do jovem, mas é uma pena que neste meio haja vândalos que infelizmente não estão ali para buscar o melhor para o Brasil, mas me parece para realmente causar tensão, medo e qualquer outra coisa diferente desse movimento que realmente quer mudanças para o nosso país, para a nossa cidade, para o nosso estado. É uma pena que isso tenha ocorrido. E era isso que eu queria comentar, né? Que foi vivido por mim, eu vivi essa experiência. Ciro, alguma notícia que você lembre com tristeza, com um certo lamento, que você teve que divulgar, que você teve que abrir o microfone da rádio para fazer um comentário ou noticiar? Silvana, o mais recente, eu na Ilha do Mel trabalhei como comunicador e como jornalista, ali como repórter. Ali eu comecei, na verdade, a parte de informação minha, né? A parte repórter, e depois que me despertou para fazer o jornalismo. E depois eu vim para Litoral Sul, eu voltei para Litoral Sul, na verdade, apresentei um programa por muito tempo, mas em função das atividades administrativas e comerciais, não me sobrou mais tempo para apresentar. Isso é, inclusive, uma coisa que eu sinto muita falta da Latinha. Mas, nesses anos todos, um fato que me marcou muito foi o acontecimento recente do falecimento do prefeito Roque. Foi uma cobertura muito ampla que a gente fez. A cidade inteira não esperava pelo falecimento do prefeito, do seu prefeito, foi eleito aí com praticamente 36 mil votos, mas foi... a partir dali, eu me lembro de ter recebido, eu fui o primeiro jornalista a receber a informação, às 7h17 da manhã daquela segunda-feira, 1º de julho, o presidente da Câmara, o filho Marquinhos, me ligou, e eu até, quando ele me telefonou, eu falei, você está brincando, qual é a notícia? Ele saiu da UTI, está indo para o quarto, e falou, Ciro, meu pai faleceu. E eu, naquele momento, me marcou muito, é muito recente também, naturalmente, mas me marcou muito a notícia que fui eu quem dei. Foi o primeiro veículo de comunicação a informar a morte do prefeito. Foi a Litoral Sul, através de mim. E a partir dali foram 2 dias de uma cobertura muito intensa com toda a nossa equipe. E a gente percebeu muita comoção nas pessoas também, né? Então isso aí, esse episódio marcou bastante a minha história. Está fazendo parte da minha história de vida também. Com certeza. E o que o pai Ciro, o cidadão, né, o gestor de uma emissora de rádio, gostaria de noticiar como uma grande notícia nos microfones da Litoral Sul? Qual é o teu sonho? O fim da corrupção nesse Brasil. Eu gostaria de dar assim... Em primeira mão? Em primeira mão. A notícia do fim da impunidade, que aqueles maus gestores, aqueles que subtraem o dinheiro público, estão indo detidos, ia faltar cadeia, mas tudo bem, estava indo preso, e que a partir de agora um novo tempo estaria vindo, sem corrupção, e que a população seria efetivamente atendida em todas as suas demandas. Ciro, foi um prazer conversar com você, lembrar dos bons tempos de rádio, e eu gostaria que você agora ficasse muito à vontade para as suas considerações finais. Eu quero agradecer, me sinto lisonjeado, senti-me assim até surpreso ao receber o teu telefonema, o teu convite, mas estou muito feliz, muito à vontade de estar aqui. Conheço Cláudia Fátima há muitos anos, você que foi, de uma certa maneira também, eu falei muito dos comunicadores no começo, né? Mas você também foi uma gerente de rádio da Ilha do Mel, e eu ouvi muito falar de você, me serviu também, apesar de termos pouco contato, assim, dividimos poucas experiências, mas
naquela época, os clientes falavam muito de você, os profissionais falavam muito da Silvana. Então, assim, me senti muito à vontade, estou muito feliz de estar aqui. Pena que já acabou até, né? Tava até, não vai faltar oportunidade. Porque já acabou, é muito gostoso. Que bom. Muito prazer. Quero dizer assim, mais uma vez, desejar todo o sucesso do mundo para você, para o casal Garmater, que já deixou de ser um casal, tem a Bianca trabalhando com eles, jornalista, para a Vera, que está junto nesse empreendimento. Sucesso para vocês, que seja mais um canal efetivo de informação para a população de Paranaguá e via internet para o mundo inteiro. Nossa, muito obrigada. Encerramos o programa Tá na Web, hoje com o gerente-geral da Litoral Sul, Ciro Gimenez.